Shalom, meu nome é Marcos Brito e esse é o canal Parlatório do Fim Eventos Finais. Hoje com mais um vídeo da série Vídeos Extras que publico cada vez que há um fato histórico ou profético que evidencie possíveis pistas do final dos tempos. Hoje, dia 11 de outubro de 2023 ou 23 de Tishrei do calendário hebraico, abordarei sobre a guerra entre Israel e o Hamas, todavia com percepções e olhares proféticos para que não olhemos apenas a notícia, mas a profecia por trás dela. Algumas informações laterais à guerra ora existente entre Israel e o grupo terrorista do Hamas podem nos dar subsídios sobre motivações, crenças e muitas outras informações que não são expostas na mídia aberta, como por exemplo, por que o Hamas decidiu atacar Israel em um sábado dia 10 de outubro? Essas e outras linhas de abordagens nos darão um vislumbre escatológico sobre tudo o que está acontecendo. Vamos lá! Para entendermos a guerra entre Israel e o Hamas ou qualquer outra guerra a qual Israel se faça presente, temos que separar os fatos históricos dos fatos proféticos. Sempre que Israel estiver presente, o fato profético é evidenciado pelo fato histórico. Por exemplo, antes do fato histórico de Israel morar no Egito e terminar como escravo por 400 anos, um fato profético aconteceu, como está escrito em Gênesis capítulo 15 verso 13, que diz: Então disse Deus a Abrão: Sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Podemos também citar o cativeiro na Babilônia, onde Deus diz ao profeta Jeremias o seguinte: E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Jeremias capítulo 25 verso 11. Esse fato profético diz respeito ao fato histórico de Jerusalém ser cativo da Babilônia e do rei Nabucodonosor por 70 anos. Assim sendo, vemos que um fato histórico é antecedido por um fato profético. Vamos a mais exemplos. Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 24 verso 2, fala que o templo de Jerusalém seria derrubado, fato profético. E isso aconteceu no ano 70 da era cristã, evidenciando o fato histórico. Em Isaías capítulo 66 verso 8 encontramos o seguinte: Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve em trabalho de parto e já deu à luz seus filhos. Esse fato profético diz respeito ao fato histórico ocorrido após a Segunda Grande Guerra, quando a recém-criada ONU, Organização das Nações Unidas, concedeu a Israel status de Estado de Israel, onde em um só dia foi votado e criado como a profecia disse que seria. O que está acontecendo entre Israel e o Hamas, o qual tem base na faixa de Gaza, que um território palestino, não diz respeito à posse de terra. Politicamente, a Palestina tem poucos poderes, até por não ser considerado um país pela ONU e sim um território. Na verdade, a Palestina nunca foi um país ou nação, pois nunca existiu como tal. A bem da verdade, no ano 131 d.C., o imperador romano Adriano construiu uma cidade no sítio das ruínas de Jerusalém e deu o nome de Aélia Capitolina. Aélia era o nome gentil do imperador Adriano, e Capitolina porque a nova cidade foi dedicada a Júpiter Capitolino. Então reivindicar Israel como sendo palestino é um equívoco muito grande. Toda aquela área foi comprada pelo rei Davi há aproximadamente 3.000 anos atrás na mão de Araúna o Jebuseu por 50 ciclos de prata, conforme escrito em 2 Samuel 24 de 18 a 25. Pois disse Davi: De maneira nenhuma darei eu ao meu Deus algo que não me custe nada. Isso porque Araúna queria dar a terra de graça para Davi e Davi recusou, sendo Davi rei de Israel. Logo toda aquela área pertence a Israel. Com a destruição de Jerusalém e do segundo templo judaico construído por Herodes, que tinha raiz judaica, no ano 70 Jerusalém ficou sob o domínio romano até o século V por ocasião da queda do trágico Império Romano. Depois do Império Romano vieram os bizantinos, o Califado Ortodoxo de Omar, o Califado Egípcio de Al-Hakim. Em seguida a Cruzada do Papa Urbano, ficando sob o domínio dos cruzados até o século XII, quando os muçulmanos reconquistaram Jerusalém, que naquela época já era a capital de Israel, pela liderança de Saladino. Em 1229 o sultão do Egito, Al-Kamil, assinou um acordo com Frederico II, rei do Sacro Império Romano Germânico, devolvendo Jerusalém e por conseguinte Israel aos cristãos. Esses vai-e-vens de domínio territorial foi até o fim da Primeira Grande Guerra, quando o domínio passou para a Inglaterra, que em 1929 passou o domínio para os seus legítimos donos, reconhecendo que o rei Davi havia comprado essa terra.
Outro ponto interessante a se observar é que os israelitas tinham as terras de Israel, mas não eram reconhecidos como Estado, nação, o que só aconteceu em 1948 com a criação do Estado de Israel pela ONU. Nesse momento temos uma terra separada para um povo em 1929, um povo colocado em uma terra em 1947, e um povo e uma terra se tornando Estado em um dia, o que aconteceu em 14 de maio de 1948 na ONU, conforme a profecia de Isaías capítulo 66 verso 8 disse que ocorreria. Não tem como negar a relação que existe entre Israel e as profecias bíblicas. O nível de exatidão é assustador para não reconhecer a ação de Deus quanto à guarda do povo de Abraão, Isaque e Jacó, o qual se chama pelo nome de Israel. O que precisamos saber é se a guerra entre Israel e Hamás se enquadra em alguma profecia. O profeta Daniel no capítulo 9 relata que o príncipe, com letra maiúscula, ou se preferir o Messias, seria cortado, morto, e seria tirado da terra. Esse príncipe é Jesus, que foi morto e ressuscitou e subiu ao céu, sendo retirado da terra conforme a profecia de Daniel. A profecia também fala de um povo do príncipe que haveria de vir e destruiria Jerusalém. Nesse ponto temos dois elementos. O primeiro diz respeito a um povo que existia, mas que esse povo no futuro serviria a um príncipe, com letra minúscula, ou seja, o anti-Messias. O segundo elemento é o anti-Messias que viria no futuro em relação a Daniel. Porém, em nossos dias ele se avizinha para assumir o papel de príncipe desse mundo. Vale ressaltar que o Império Romano não tinha exército para cobrir todas as terras sob o seu domínio. Por isso, em cada território que estava sob o domínio de Roma, os soldados eram obrigados a fazerem parte do exército romano. Dessa forma, a destruição de Israel foi comandada por Roma, mas executada por palestinos que viviam em Israel. Consequentemente, como a Palestina é uma ramificação dos árabes, podemos deduzir que esse príncipe virá do mundo árabe, onde estão inclusos os palestinos. Aqui vale outra ressalva. Em todos os países existem pessoas boas e pessoas más. Assim como na Palestina existem pessoas boas que buscam cumprir o Alcorão, vivem e desejam a paz entre os povos, mas também existem aqueles que são a minoria, que estão à margem de tudo que é bom, como é o caso do Hamás, que coloca em risco de morte o próprio povo palestino. E esse é o nosso foco no quesito escatológico. A pergunta essencial que ainda não foi feita na guerra entre Israel e Palestina é: essa guerra se encaixa em alguma profecia? A Bíblia nos fala de 4 guerras, a saber, a primeira e segunda guerras que já aconteceram e a terceira e quarta que estão por vir. Se a primeira e a segunda guerras, em um total de 4, foram profetizadas e já aconteceram, então temos 50% de chances da terceira e quarta também acontecerem. Já em relação às 2 que já aconteceram, temos 100% de acerto. A terceira guerra está profetizada em Apocalipse capítulo 16 verso 16, denominada a Guerra do Armagedon, e a quarta guerra de Gog, profetizada em Apocalipse capítulo 20 verso 8. Como já tivemos 2 guerras, a próxima guerra, segundo a Bíblia, será a do Armagedon, que é um grande vale em Israel, onde acontecerá no final dos 7 anos de tribulação, e pela tribulação ainda não ter acontecido, logo não seria essa. Mas o que essa guerra pode predizer? Observe que eu disse, pode, e não que vai predizer. Se essa guerra for o cenário para o aparecimento de um líder mundial que firmará o acordo de paz por 7 anos entre palestinos, judeus e árabes, o qual fala o profeta Daniel, então estamos diante do anticristo, do homem da perdição, do filho do pecado, conforme o apóstolo Paulo escreve em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Caso essa guerra não culmine em um acordo de paz de 7 anos, será mais uma guerra profetizada por Daniel e Jesus, que aconteceriam até o final dos tempos. Sendo essa guerra entre Israel e o Hamás o motivo do acordo de paz de 7 anos, o que irá promover o acordo é o anticristo, e então dar-se-á início à tribulação.